Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o advogado João Bosco Lencioni. Agora eu queria entrar na parte da política com você, porque você foi secretário municipal algumas vezes, né? A política na sua vida começa junto com o seu irmão o BSL ou vai independente depois vocês dois? Olha, foi o seguinte, eu trabalhei 22 anos em rádio. Tempo do Chagas e Silva, do Narita, Rádio Clube Jacareí. Comecei no Largo do Rosário, quando a rádio era ali do Aureliano Salles. E eu fui levado lá pelo BN, Narita, eles tinham lá um programinha, eu era moleque, e eles precisavam de uma criança e eu participei. Depois entrei na rádio, e quando eu comecei na rádio com Chagas e com Narita, a primeira coisa que eu fiz foi, eles me deram uma maleta que era mais ou menos uns 80 centímetros por 15 ou 20, e falou, vai lá para a Câmara que você vai transmitir sessão de Câmara. E eu comecei transmitindo sessão de Câmara. Tempos interessantes para mim. Convivi com vereadores, com prefeitos, tive boas recordações de gente que passou por Jacareí e deixou a marca, porque eles eram realmente interessados na cidade, não no salário. Por exemplo quem? Que nome o senhor poderia falar? Na época, tínhamos aqui... eu sou péssimo para lembrar Mas de nome. a gente está falando anos 70. Eu não me pergunte de data. Eu costumo não me preocupar com datas, nem me preocupo com idade, sabe? Mas nós tínhamos aqui o tempo do Antônio Nunes de Moraes Júnior, nós tínhamos o tempo do prefeito Arouca, que era uma pessoa excelente. Aroucão, né? O Aroucão, né? Os Aroucas, né? Foram pessoas que marcaram na cidade, né? Mas eu comecei lá com o Aroucão, e foi através da rádio, porque o Arouca, nós precisávamos de uma... Darcy Reis, ele precisava de um local para instalar a torre da rádio. E eu já trabalhava na rádio nessa época. Eu gostava de fazer o Jornal Falado, e com José Carlos Guedes. Ele fez teste e eu já trabalhava na rádio. E outros locutores que depois foram para frente como profissionais mesmo, né? E aí precisava de um local. Aí eu falei com o Arouca. O Arouca falou, eu tenho um local. Lembrou de um local. Aí ele cedeu para a prefeitura, inclusive Mourões, para que fizesse. Mas eu comecei lá. Então, nós tínhamos assim vereadores como Roberto Soge, que foi um vereador marcante. Tínhamos tem nome de rua lá no bairro onde eu moro, que é o Jardim Santa Maria. Chico Odo Vieira da Rosa, os Rosas. Então, vereadores, o Beni foi vereador também. E a gente... Então, comecei transmitindo sessão de Câmara. E depois fui seguindo assim os políticos que passavam, né? Eu lembro de comícios do Jânio Quadros aqui em Jacareí, Demar de Barros e Plínio Salgado e outros, que eu estava em cima do palanque com eles em virtude de trabalhar em rádio, né? Então eu tive essa proximidade com esses políticos da cidade e de fora da cidade. Eram famílias aqui em Jacareí, cada uma apoiava um, né? Sim. Uma parte era o Jânio e outra parte o Ademar de Barros. Sim. Né? Os máximos eram Ademar de Barros, né? Mas tinha passagens interessantes. E a política, eu fiquei próximo desses políticos, né? Apesar de nunca gostar muito de política. Minha família, o próprio Beni, que foi prefeito 2 vezes, eu nunca considerei o Beni político. Ele é um cara uma pessoa que gosta da cidade, sempre gostou da cidade, trabalhou pela cidade, até hoje pesquisa a cidade, mas não tem aquele dom para a política, né? Como tinha o Arouca, como tinha o Telmo, que foi um excelente prefeito também, como tinha Antônio Nunes, que eu trabalhei um pouco na administração dele, na parte de esporte, entendeu? Mas eu nunca tive muita proximidade, dizer assim, você gosta de política? Não. Mas daí quando, por exemplo, o seu irmão entrou na prefeitura a primeira vez, na eleição de 76, que ele
foi eleito, aí o senhor foi participar como secretário de administração, né? Sim, exatamente. Tive uma participação, sim. Ajudar, né? Porque ele pediu e a gente tinha o Frederico eu fui lá para dar uma mão, né? Para dizer o que eu já era advogado também, né? Então fui dar uma mão. E fiz o que pude dentro daquilo que eu pude fazer. E na segunda vez que ele foi eleito prefeito, em 96, aí também o senhor participou como secretário de... Primeiro como auditor, que era um cargo que tinha de auditor, tinha uma lei que esse auditor era uma pessoa que, vamos dizer assim, frequentava as secretarias para ver os problemas e ver o que podia fazer para ajudar. Depois, com a saída do secretário de Negócios Jurídicos, eu fui para o jurídico. E a segunda administração, várias pessoas lembram, foi cheia de problemas, né? Sim. O que o senhor lembra dessa época aí, que o senhor possa falar para a gente? Foi uma administração difícil. Para mim, as minhas lembranças não são boas. E as minhas lembranças não são boas, e eu vou justificar por quê. Porque o prefeito da época, o Benedito, ele gostaria de ter feito mais do que na primeira administração, que ele fez bastante, fez muita coisa pela cidade. E ele foi impedido de fazer o que ele gostaria de ter feito. Isso me magoa muito como irmão dele, porque ele é um cara otimista, é um cara uma pessoa que não vê maldade em nada. Eu costumo brincar dizendo para ela, você devia trabalhar no Vaticano, não na prefeitura. E às vezes ele até gostaria de ceder algumas coisas no sentido de fazer mais coisas para a cidade, e eu via que aquilo ia criar um problema para ele, porque eu até pela minha vivência no esporte, pela minha vivência pela rádio, eu tinha um pouco mais de malícia do que ele. Eu dizia para ele, olha, você não é a rainha da Inglaterra, não faça isso. Mas você é o prefeito, você quer fazer, você faça. Porque eu aprendi muito isso com o Célio, meu irmão. Você quiser fazer alguma coisa, achar que deve fazer, faça. Mas não esqueça que você é responsável por aquilo que está fazendo. Isso eu nunca esqueci. Mas então eu tenho certeza que ele saiu bastante frustrado daquela administração por não ter conseguido fazer o que ele gostaria de ter feito por Jacareí. Quando você fala, ele foi impedido de fazer por conta dos vereadores da Câmara, ou por conta, não sei... A Câmara estava difícil. Na época, o partido que depois ganhou a prefeitura tinha um grupo bastante coeso, né, e que dificultava os trabalhos, né, e eles frequentavam a prefeitura, pedia reunião com o prefeito, algumas eu assisti, e jogavam pesado, né? E o Beni sempre foi uma pessoa muito, não é para ser meu irmão não, mas ele é muito educado, é um gentleman, um pouco diferente de mim, porque se eu precisar dar uma engrossada, eu dou, né? Vou até onde a minha paciência aguenta, né? E penso assim, eu respeito aqueles que me respeitam e trato bem aqueles que me tratam bem. Se não for assim, eu sou obrigado a tratar como estou sendo tratado. E ele nunca permitiu que a gente tivesse uma postura mais dura com aquelas pessoas que respondiam, que não tratavam ele bem. Em reuniões, inclusive dentro da prefeitura, eram duros com ele. E ele nunca permitiu que a gente retribuísse esse tratamento. Agora, mais recentemente, eu lembro que eu até fiz uma reportagem com você falando dos prédios do fórum, né? Estavam com problemas. A gente vê os prédios que são tombados, mas estão meio largados assim, na cidade. Como é que você vê essa situação hoje, dessa conservação histórica de patrimônio de Jacareí, que hoje praticamente está muito mal cuidada, né? Eu não gosto do termo tombado. Eu fui diretor da promoção social numa época com o ex-prefeito de São José, que era secretário de Estado, Joaquim Bevilacqua, a quem eu tenho uma admiração muito grande. E eu visitei todas as cidades do Vale do Paraíba. E eu lembro bem de Bananal, uns prédios lindos. E dizia, olha, esse prédio está tombado. E está tombado mesmo, porque está caindo. Entendeu?
Porque não adianta você tombar um prédio histórico se você não tiver verba, não tiver dinheiro para conservá-lo. Esse termo tombado aqui no Brasil, inclusive na nossa região, ele é, vamos dizer assim, do ponto de vista de jogado para as traças, vamos dizer assim, ele fica. Prédios lindos em Bananal que estavam assim nessa situação. Então eu acho que quer tombar alguma coisa, quando vai conservar, conserva. Nós temos aí o grupão, né? O Coronel Carlos Porto, que é o museu. E eu lembro da época que nós estávamos na prefeitura, as dificuldades financeiras para conservar, né? E então não adianta você ter esse pensamento, vou conservar aquele prédio porque ele é antigo, porque nós temos aqui no Largo da Matriz um prédio que diz que o Dom Pedro ao passar por Jacareí dormiu lá. Não está conservado. Ele foi já totalmente... não, porque colocou uma portinha lá para atender o cara que comprou uma portinha de vidro, mas já não está caracterizado, está descaracterizado, né? Então essa pseudo-conservação eu não concordo, né? Então eu fiquei muito satisfeito quando vi o prédio do Fórum sendo recuperado, né? Fiquei muito satisfeito porque eu não imaginava que eles fossem recuperar, né, dar o formato antigo dele, né? A prefeitura, eles têm tem um nome certo, aqueles quadrados. Os cobogós. Cobogós. Está sendo recuperado. Eu fui contra, na época que eu fui candidato a presidente da OAB, a esse prédio que hoje está pronto ao lado do fórum. O anexo. Né? O anexo, né? Mas depois eu passei a entender da seguinte forma: ele vai servir para beneficiar a prefeitura, porque a Vara da Fazenda, Juizado de Pequenas Causas, acredito que também o MP, né, o Ministério Público, vão para esse prédio. Isso vai diminuir um pouco os gastos que a prefeitura tem em locação desses prédios para o Estado, para o Judiciário, enfim. Agora, na parte final da nossa conversa aqui, puxando, a gente falou da sua história praticamente inteira, né? Qual é a sua melhor memória? Em que sentido? No que o senhor pensar. Qual é a sua melhor memória na sua vida? Eu tenho memórias excelentes do meu tempo de ginásio. Eu acho que aquela época do FEMPO, foi uma época muito boa, que você não tinha essa malícia, você não tinha essa maldade, entendeu? E eu lembro da criação do FEMPO, foi uma época muito boa. Então eu tenho sempre assim bons momentos que eu poderia recordar. Minha passagem pela Faculdade de Educação Física foi uma lembrança muito boa. Tive a oportunidade de conhecer, para mim foi muito bom, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que era uma pessoa simples, diferente do que as pessoas podem imaginar, né? Parava na porta da faculdade com um Mercedes amarelo que ele tinha. Todo mundo vai para o centro, quem quiser vir. Então eu tenho boas memórias assim. Não tem uma, eu tenho várias boas memórias, como o nascimento dos meus filhos, a vivência que eu tenho com meus netos hoje, são memórias excelentes. Não tenho boas memórias na política, não sou político, né? Eu gostaria que essa passagem minha não me marque, entende? Mas são momentos bons que eu tive na vida. Você é um homem religioso? Eu acredito em Deus. Se isso é ser religioso, eu sou. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo compartilhar um pouquinho da sua história com a gente aqui na TV Câmara. Ô Rodrigo, eu que agradeço essa oportunidade. Eu fiquei até assustado com o seu convite, porque eu não sempre imaginei o seguinte: a minha vida é a minha vida e eu não tenho muita coisa para transmitir para ninguém, a não ser as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito franco. Se eu tiver que dizer alguma coisa, eu digo. E se isso magoar, eu sinto muito, mas é
eu sou muito franco. Eu tenho até problemas, às vezes, em casa pela minha franqueza. Mas, graças a Deus, eu sou feliz porque a minha mulher me entende. Meus filhos me entendem. Isso para mim, meus irmãos me entendem. Isso para mim já basta. Eu tenho muitos amigos. Isso também, esses amigos me entendem, sabe? Isso me faz muito bem. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo participar. Eu que agradeço. Programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.